Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria nesta oportunidade que eu quero estar cumprimentando a todos. Estamos aqui nesta oportunidade para fazer a pré-aula desta semana, que tem a lição de número 3. E nesta oportunidade eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos que estão sintonizados também pela internet, que vão estar assistindo esta pré-aula. Que a paz de Cristo possa reinar nos vossos corações. E nesta oportunidade também quero estar cumprimentando o nosso pastor presidente, também quero estar cumprimentando o comentarista desta lição, o professor Lorival, o pastor Jean também, que sempre está fazendo as pré-aulas. E nessa oportunidade foi nos dada a responsabilidade de estarmos aqui para fazer a pré-aula desta semana, que é a lição de número 3, e temos aprendido um quanto Deus tem despertado a nós a questão da lei da semeadura, e aquilo que plantamos sabemos que vamos colher. E nessa lição de número 3, ela tem como tema as sementes do coração. É uma lição que vai falar profundamente ao coração do povo de Deus e aqueles que querem aprender da palavra do Senhor. Vejamos o que aqui a lição vai nos mostrar, a questão das sementes do coração. Eu creio que os irmãos têm a revista e após os irmãos observarem, os irmãos vão ver que aqui tem uma mão cheia de sementes, e estas sementes estão prontas para serem lançadas. E esta semente, ela após ser lançada, todos nós sabemos que ela vai germinar, vai nascer e vai chegar a determinada ocasião que ela tem que ser colhida, já é parte do fruto. Aqui nós temos o texto áureo, que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A verdade prática nos diz assim: do interior do coração do homem procede as sementes que são plantadas, seja elas boas ou mal. A leitura bíblica em classe está escrito também em Provérbios capítulo 23 ao 27. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Não retires o teu pé do mal. Os hinos que são sugeridos é o hino 141, 390 e 395. O objetivo geral: explicar que as nossas atitudes procedem do coração, cujas dimensões, segundo a Bíblia, são intelecto, vontade e emoções. Os objetivos específicos: ensinar que em cada dimensão do coração há dois tipos de semente, a semente boa e a semente ruim. Segundo ponto: enfatizar que temos a escolha para semear, mas que a colheita é obrigatória. Terceiro: ressaltar que há o tempo para semear e o tempo para cegar. Meus queridos irmãos, aqui nós observamos aqui no texto áureo, quando Salomão escreveu, ele escrevendo, dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que procede a saída da vida.
Veja que Salomão, ele aqui vai escrever numa forma que a gente possa entender que como nós vamos guardar o nosso coração. Sabemos que quando fala de coração, vai falar do intelecto, vai falar da mente, vai falar da emoção, do desejo, vai se retratar ao psique do homem, que é onde nasce os desejos, a emoção, a vontade, o querer. Todas estas coisas são produzidas no coração do homem. E sabemos que Salomão ele vai nos mostrar que sobre tudo que devemos guardar, guardamos o nosso coração, pois o nosso coração é a fonte que vai jorrar para mostrar aquilo que está dentro de nós. E Salomão ele disse, olha, o nosso coração, como precisa ser guardado, você colocou um guarda 24 horas no seu coração para guardar aquilo que queira sair, porque o nosso coração é onde procede toda a fonte de pensamento. E sabemos que quando há um departamento que existe guardas, eles controlam a saída do fluxo de pessoas. E é aquele momento ali que os guardas estão controlando a saída das pessoas e vai passando para não haver atropelamento, tumulto. Assim precisamos nós de termos um guarda no nosso coração para que não possa deixar sair aquilo que vai nos fazer estragar a nossa vida. Nós vamos mais para frente, aqui na introdução, eu achei aqui muito importante a introdução nesta lição, a ênfase da semeadura colheita será mais pessoal, diferente da lição anterior, que foi com a relação à igreja. Referimos ao homem cujo coração é iníquo e corrupto com o resultado do pecado e que guarda ainda a semente do egoísmo e da maldade em decorrência da queda. Vejamos aqui, meus irmãos, que aqui o comentarista ele vai ressaltar que aprendemos da lição de número 2, a questão da igreja e a semeadura. E aqui nós observamos que aqui o comentarista vai nos expor que precisamos ter muito cuidado a questão de nós semearmos coisas boas, porque cada um de nós daremos conta diante de Deus, por meio do nosso corpo, aquilo que fizemos de bem, receberemos aqui na terra e além a vida eterna, e aquilo que fizermos de mal, receberemos em parte aqui e a parte na outra vida, que é aonde as pessoas não querem ir. Então vejamos aqui que de própria natureza o ser humano ele tem essa fragilidade, porque ele herdou a corrupção, o pecado que está impregnado na descendência humana. Todo homem ele já vem trazido dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio DNA, esta impregnação do pecado. Precisamos de que ser regenerado, e a regeneração ela só acontece mediante uma confessação sincera diante do Senhor. Passamos a ter uma mudança de vida, uma transformação. Deixamos a velha natureza, a velha estadia do pecado e na verdade optamos por uma vida nova em Cristo Jesus. E isto só acontece mediante a palavra de Deus, ao conhecimento da salvação que é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu gostaria também de estar aqui compartilhando com os irmãos o tópico de número 1. O coração é o centro do intelecto. Vejamos aqui, meus irmãos, que o coração ele é o centro de todo intelecto, a qual nós falamos que é a faculdade, é o entender, é a mente, é o compreender, são as imaginações que fazem parte deste intelecto. E este intelecto ele produz desejos, ele produz compreensões, e cada parte que é produzida precisamos refletir se aquilo que é produzido, quando lançamos para fora, se torna uma semente
e esta semente ela pode ser verbalmente, nas palavras, nas ações, nas atitudes. Eu observo aqui que o que é na verdade uma semente? Quando a gente observa que a semente ela é um óvulo maduro que já está fecundado pelas plantas, que é chamada de gimnosperma, e esta palavra também se resume angiospermas, que é a parte da fecundação. As próprias plantas, ela tem essa incumbência de fazer esta parte da fecundação, e assim a semente ela é fecundada e ela madura, que é chamada de óvulo, e esta semente está pronta para ser lançada na terra. Quando ela é lançada, ela agora vai bater na terra, vem a chuva, e esta semente ela começa a germinar, ela começa a nascer. E aqui nós entendemos que a lição está retratando exatamente disto, que precisamos ter muito cuidado com a nossa semente. E aqui nós aprendemos aqui que o intelecto do ser humano, ele é onde produz toda a emoção, todo o desejo, toda a vontade. Quando a gente observa aqui que a Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado, que o coração é a sede que maquina todo o pensamento. Existem pessoas que projetam coisas no coração, que elas são reveladas pelas suas atitudes, pela forma das palavras que são procedidas, e você sabe que esta pessoa está com o coração maquinando maldade. E quando o coração está maquinando a maldade, a pessoa já conseguiu ali na verdade uma germinação, ou seja, uma fecundação, porque foi fecundado ali, é lançado a semente, e esta semente agora é lançada. Quando ela é lançada, agora ela vai o que? Germinar. E quando ela germinar, ela vai nascer. E após ela nascer, ela vai crescer. E quando ela crescer, vem a colheita. Isto serve de base espiritual para a nossa vida, meus queridos irmãos. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos plantar. Quem sabe nesta oportunidade tem alguém que vai ouvir esta palavra e às vezes o seu coração está surgindo pensamentos que não provêm da parte de Deus e que na verdade esses pensamentos estão sendo fecundados, e após ele ser fecundado vai produzir uma semente, e essa semente madura como óvulo, e ela vai ser lançada e ela vai germinar, e mais à frente vai crescer, vai vir na colheita. Mas Deus me trouxe com esta oportunidade de te alertar a fugir deste perigo iminente, que você pede ao Espírito Santo de Deus para passar um bálsamo no seu coração, para lavar com a água que é a palavra de Deus. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Louvado seja Deus. Aqui, a meditação do coração. Vamos ver aqui a maneira justa de reconhecermos a obra da salvação efetuada em nossa vida é orarmos sempre para que Deus mantenha nosso coração, nossas palavras e nossa vida livre do pecado e agradáveis a Ele. É o que nós estamos falando. Ora, pede a Deus, suplica a Deus, diz assim: Deus, purifica o meu coração, esconde a tua palavra no meu coração, não deixa maquinar coisas que possam ser fecundadas, amadurecidas e possa ser lançada. Eu não quero, Senhor, plantar, mas que eu quero plantar sementes boas, pensamentos positivos, coisas maravilhosas na nossa vida. É quando temos a oportunidade, meus queridos irmãos, de meditarmos nas coisas de Deus. E uma das coisas que precisamos meditar muito é a palavra do Senhor. No Salmo 1, o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores.
Um versículo de número 2 me chama muito a atenção, aonde o salmista vai dizer: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O coração do homem precisa estar cheio da palavra de Deus. Se você começar a meditar na palavra de Deus, meditar nos ensinamentos, nos hinos espirituais que são cantados, o seu coração vai produzir sementes espirituais, sementes boas, que eu tenho certeza que quando você lançar elas vão bater na terra, que fala também de terra, fala de vida, fala de coração também. Pessoas serão restauradas, casamentos serão restabelecidos, famílias serão estruturadas. Coisa maravilhosa é meditarmos na palavra de Deus. A semente do mal deve ser evitada. O tópico de 1 e 3. Meus queridos irmãos, a semente do mal, ela precisa ser evitada. Em Jó, capítulo 4, versículo de número 8, está escrito que aquele que maquina muito mal, o mal ele colherá. Imagine uma pessoa que o coração dele só maquina o mal, maquina o mal, maquina o mal. Ele vai colher coisas más no futuro. Eu observo aqui que quando, uma passagem bastante interessante, que quando a Bíblia diz no livro de Esther, que quando Amã projetou uma forca para Mardoqueu, ele maquinou. Ali a gente observa que a maquinação de Amã por ver Mardoqueu, o homem judeu, não se curvar perante a força, o poder que Amã tinha, por ser ali alguém que estava próximo do rei, mas Mardoqueu não se curvava. Chegou um ponto de Amã, juntamente com mais pessoas, projetar, e esse projeto foi executado. Observa, essa semente do mal, ela foi lançada, mas o que aconteceu? Amã colheu aquilo que ele maquinou. Ele mesmo foi enforcado na forca. Por quê? Porque ele maquinou mal e ele colheu mal. Isto é um perigo muito grande, meus queridos irmãos. Eu fico observando que às vezes tem pessoas que eles maquinam mal. Ele projeta, ele faz todo tipo de astúcia, são pessoas maldosas. E na verdade, o mal que ele quer exercer, sem saber que ele vai colher aquilo que ele está plantando. Então precisamos ter muito cuidado. A semente do mal deve ser evitada. Veja, meu querido irmão, evita esta semente. Nós precisamos evitar esta semente. Se esta semente começar a ser produzida no seu coração, use a palavra de Deus, use o nome de Jesus, vá para a oração, vai consagrar o Senhor, vai buscar a graça de Deus e repreender este mal, e evita esta semente, porque de uma vez que ela é lançada sobre a terra, ela vai nascer, e eu tenho certeza que o fruto não será fruto bom. Graças a Deus. O item 2, o coração é o centro das emoções. Aqui, como já destacamos, né, é o intelecto, o coração é o centro das emoções, é o centro dos desejos, de pensamento. É aqui o item 2 e 1, a semente e a compaixão. Falar da tristeza que alguém sente pelo sofrimento é infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudar. Observe aqui, meus irmãos, que a semente e a compaixão, ela é uma coisa muito importante. A palavra compaixão é você condoer por aquela pessoa, é você sentir as mesmas necessidades pelaquela pessoa. Eu fico observando que nos evangelhos, sempre Jesus, quando fazia um milagre, a Bíblia diz que movendo-se de íntima compaixão, Jesus movia-se de íntima compaixão, com o desejo de quê? Executar aquilo que ele sentia em fazer pela vida das pessoas. E eu observo aqui em Mateus capítulo 18, verso de número 33, é aqui quando vai falar do credor, que importunava ali, aquele credor que devia, do incompassível. Ele, na verdade, foi chamado pelo seu senhor, porque devia uma certa quantidade de dinheiro
para aquele senhor. Quando ele chega, ele não tendo com que pagar, ele pediu para ter compaixão dele, disse: meu senhor, tenha compaixão, seja generoso para comigo, não tem com que pagar. E a Bíblia diz que aquele senhor moveu de íntima compaixão e perdoou aquela dívida. E saiu aquele homem com a sua dívida perdoada. Mas encontrando alguém na rua, aquele homem, ele viu que alguém lhe devia, e ele, lançando a mão daquela pessoa que lhe devia, disse: me paga a minha dívida. E aquele outro disse: meu senhor, tem compaixão de mim, tenha misericórdia, seja generoso. Mas ele mandou lançar aquele homem que devia nas prisões. E alguém viu acontecer aquilo, chegou e disse: olha, meu senhor, aquele homem que o senhor perdoasse tanto, ele encontrou alguém que devia a ele, não quis perdoar, mandou lançar na prisão. Aquele senhor mandou lançar aquele homem, chamar ele e disse: olha, por que você não usou de compaixão para aquele, como eu usei de compaixão para com você? Isto, meus irmãos, é uma questão também muito importante, porque precisamos ter a compaixão. O que é a compaixão? É você ter compaixão de alguém que está sofrendo, de alguém que está passando por necessidade, de alguém que precisa de uma palavra de salvação. E principalmente as almas que estão perdidas, que na verdade você se coloca no lugar delas, que você saber falar assim: moça, esta alma é como se fosse eu, ela não pode perder a salvação, eu preciso falar de Jesus para esta vida. Você vai chegar e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele quer tirar esse fardo pesado da sua vida e te levar para o céu. Você está colocando no lugar desta pessoa, dizendo assim: é como se eu estivesse caminhando na contramão, eu estivesse do mesmo jeito desta vida que está sentenciada. Eu não quero que esta vida pague pelos seus erros, pague na eternidade sem Deus. Eu quero tirar esta vida e mostrar o caminho do céu para ela. Isto é você ter compaixão, a semente da compaixão. O 8:2, os humildes de coração. Veja, meus queridos irmãos, a semente da humildade, ser humilde de coração. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender com Jesus Cristo. Contrito refere-se a todo aquele que se sente oprimido pelo pecado e buscar a libertação dessa escravidão. Abatido de espírito se refere ao quebrantamento de coração por causa dos reveses e tribulações da vida. Deus assiste às tais pessoas para vivificar o espírito, dar-lhes novo vigor e ministrar-lhes o consolo e a sua presença. Deus, Ele está presente para consolar os que estão contritos de coração, os humildes de coração. Precisamos ter humildade e, na verdade, precisamos preocupar, meus queridos irmãos, que nós temos que ser humildes de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque às vezes muitas pessoas mostram humildade, mas o interior está cheio de rancor, está cheio de ódio, de raiva, de amargura. Isto precisamos ter muito cuidado. O nosso coração precisa demonstrar humildade interiormente. E se o coração for humilde interior, o exterior vai refletir toda a humildade. Louvado seja Deus. Contando ao Senhor, cantando ao Senhor no coração. Sabemos que precisamos louvar ao Senhor. Uma maravilha aqui quando o comentarista vai colocar que o cântico cristão é uma expressão de alegria. O propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. É coisa maravilhosa quando o crente louva ao Senhor. Aqui temos as referências, Mateus 7:21, Romanos 15, verso 9 ao 11. Temos também 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. O cristão precisa ter a preocupação de louvar ao Senhor. E o cântico é uma expressão de alegria.
não tenhamos preocupação de mostrarmos talento, que sabemos cantar, que temos uma boa voz para cantar. Da mesma forma falamos para aqueles que pregam a palavra de Deus. Precisamos preocupar em agradar a Deus, de cantar para adorar o Senhor, e que a palavra que é ministrada, ela possa vir diretamente do céu ao coração dos pecadores, aos ouvintes que ouvem a palavra do Senhor. Isto é uma preocupação que precisamos ter. E na verdade a pessoa como cantor, ele não pode ter como cantar como passatempo. Veja, meus irmãos, cantar é algo maravilhoso. Existe até um provérbio que quem canta se espanta-se seus mal. Na verdade, o cântico, ele é uma dádiva espiritual vinda de Deus, e principalmente quando aqueles hinos são espirituais, que quando é cantado, eles passam lá no fundo da alma, lava, que é um hino cristocêntrico, um hino que é inspirado por Deus, que tem a palavra de Deus, é coisa maravilhosa. Veja que quando Davi tocava a sua harpa e que ele cantava os salmos, o espírito que importunava Saul saía, era afastado. Por quê? Porque o cântico traz alegria, o cântico faz uma ligação diretamente com Deus. 3. O coração é o centro das vontades humanas, aonde é produzida toda a vontade humana. Vejamos que destacamos que o coração é o centro do intelecto, o coração é o centro das emoções e o coração é o centro das vontades humanas. É aquilo que é produzido desejo, vontade, querer. O homem, ele produz o querer no seu coração, nem que seja por força, ele luta, ele faz tudo quanto é tipo de coisa no mundo carnal para adquirir aquilo que deseja o seu coração. Às vezes, ele destrói família, mata pessoa, ele acaba com aquilo que está ao seu redor, mas pelo aquilo que está no seu coração, ele opta em fazer, porque ele desejou e maquinou no seu coração. Essa é uma das sementes que o homem tem lançado, a semente do engano, da calúnia, da difamação. E quando as pessoas lançam essa semente, ele vai colher, na verdade, a corrupção que ele plantou. A semente do desejo, Deus tinha dito: no dia que dela comeres, certamente morrerá. Veja que quando Eva estava ali no jardim, a serpente chegou e ludibriou aquela mulher, disse: olha, se você comer, você vai se tornar como Deus. E a Bíblia diz que ela foi agradável aos olhos. O desejo, Eva comeu e deu ao seu esposo. Meus irmãos, quantas pessoas estão com o desejo demasiado e têm perdido a comunhão com o céu pelo um prato de coisa que o inimigo tem oferecido. Saia disso, meu querido irmão. Opta pelas coisas de Deus, repreende esses desejos pecaminosos da sua vida. Intenções e atitude. Aqui também o comentarista vai escrever: as intenções do coração são sementes alojadas no coração que, dependendo do nível espiritual da pessoa, toma uma atitude. As intenções e atitude. Observa, meus queridos irmãos, que o coração do homem é projetado tudo isso, e são resultado em atitude. Uma atitude, por exemplo, uma pessoa deseja e maquina a morte de alguém. No coração ele fica executando, como falamos no começo dessa pré-aula. A pessoa ali naquele momento junta aquela semente, ela é fecundada e ela amadurece aquele óvulo, e agora ela é lançada para a parte da execução. Ela é lançada. E da forma, da atitude, como ela é lançada? Naquilo que o homem vai fazer. Ele tira a vida daquele a quem ele estava premeditando, estava guardando no seu coração. Isto é um perigo muito grande. E isso tem acontecido no mundo. Muitas pessoas têm feito tanta barbaridade, tem acontecido estupro, tem acontecido adultério, prostituição, tem acontecido corrupção, a soberba, tantas coisas que tem acontecido nessa vida, mas pela questão que o coração do homem está cheio destas raízes que são penetradas, e ela tem gerado sementes e são lançadas, e essa semente tem produzido nesta terra um grande dissabor. Mas tenhamos cuidado, a igreja, nós como cristãos,
O nosso coração precisa produzir semente boa, semente viva, semente de amor, semente de paz, semente de todas as coisas espirituais na nossa vida. As atitudes segundo a vontade de Deus, o 3:3. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo. Meus queridos irmãos, despreza aquilo que é mal e opta pelo aquilo que é bom. Busque as coisas de Deus, busque os dons espirituais, busque a palavra de Deus, busque orar, jejuar, consagrar. Pede a Deus nas vossas orações, como eu sempre peço ao Senhor. Deus, eu preciso de buscar ao Senhor, muda meu coração, eu quero amar mais meu irmão, eu quero amar mais minha irmã, eu quero amar o meu próximo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e eu tenho certeza que Deus vai fazer a vontade dele prevalecer na sua vida, porque sabendo disso, que por meio do nosso corpo que plantarmos aqui nessa terra, se resultará boa parte aqui e a outra parte na eternidade. Venhamos plantar sementes boas, venhamos cultivar o amor, e o amor possa fecundar a semente que é brotada no nosso coração, e que quando ela lançar, nós produziremos vida abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima aula, e que essa aula possa ser produzida com paz, com amor, com esperança nos vossos corações. Eu agradeço por esta oportunidade e fique todos na paz do Senhor.